Olá, amigos. É sempre muito bom esse momento onde nós podemos acerenar os nossos corações em busca de novas reflexões acerca das mensagens de Jesus. E no dia de hoje nós trouxemos então o capítulo de número 2 do livro Jesus no Lar, essa obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. E esse capítulo 2 que se intitula Escola das Almas, ainda falando na importância da convivência no lar. E, né, o Lúcio inicia o texto dizendo assim: congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Simão indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos. E a matrona acrescentou: Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Então a gente gostaria de fazer uma pausa aqui, porque na fala da sogra de Emmanuel já existem inúmeros elementos que nós devemos nos atentar. Porque essa composição nos apresenta dois momentos e é significativamente fiel a, a elementos componentes da lei de justiça, amor e caridade. A 10ª lei, que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na parte reservada às leis morais, a última das 10 leis morais que Kardec nos apresenta, a lei de amor, justiça e caridade. E, e esses dois momentos, que são esse primeiro momento da tarefa entre flores, ou o começo e a promessa de paz e compreensão, né, trazendo exatamente o que a sogra de Pedro nos apresenta, e o segundo momento, que é o momento da pesada colheita de espinhos, ou no segundo parágrafo que ela nos apresenta, do aparecimento das pedras e de sabores. E a gente selecionou aqui um trechinho do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, uma fala do Cristo, que diz assim, ó, deixo-vos a minha paz vos dou. Esta é, então, a representação desse primeiro momento da tarefa entre flores, da promessa de paz e compreensão, dentro da mecânica da lei de justiça, amor e caridade. É o momento em que o Cristo oferece a cada um de nós a sua paz, a paz dele, não a nossa. E por isso nós usufruímos das flores, usufruímos da paz, da compreensão, porque é o momento em que a misericórdia divina atua em benefício de cada um de nós. Se nós reunirmos os compromissos dos quais somos devedores, não teríamos esses momentos de flores, de paz. Então, isso vem pela misericórdia divina. É Deus que nos dá, né? Deixo-vos a minha paz vos dou. No entanto, nós sabemos que é necessário que brilhe a nossa luz, conforme nos narra Mateus, no capítulo 5, versículo 16, que é justamente essa menção do segundo momento narrado pela sogra de Simão Pedro, esse momento da colheita de espinhos, esse momento do surgimento de pedras e de sabores. Essa é a nossa condição original. Pela misericórdia divina, nós somos sacados dessa condição e nos é oferecido, então,
a paz de Deus. Quer ver um exemplo disso? Esquecimento do passado. Você reencarna, não lembra de nada. Então, isso é pura misericórdia divina, mas é só um elemento da misericórdia divina. Porque se a gente se lembrasse dos algozes que nos feriram e de nós como algozes ferindo o outro, seria insuportável a nova encarnação, as novas relações. Seria extremamente difícil conseguir evoluir. É por conta da misericórdia divina que a sogra de Simão Pedro nos narra como flores, como promessa de paz, de compreensão, é que nós conseguimos, de fato, obter algum nível de soerguimento, de crescimento moral nas encarnações. O Livro dos Espíritos, na questão 262, ele vai nos apresentar isso de forma muito didática e clara. A questão 262 é o momento em que Kardec está perguntando a respeito das provas e expiações. Para ser mais claro, ele está falando de expiações, mas é a mesma coisa. E ele pergunta, aquele espírito que ainda não tem condições de discernir, mesmo assim, Deus obriga a passar por determinada expiação, e os espíritos vão responder assim, ó, Deus supre a inexperiência, traçando o caminho que devemos seguir. Esse momento em que Deus supre a nossa inexperiência é pura misericórdia divina. A gente já falou do esquecimento do passado, é uma forma, uma das muitas formas de misericórdia divina que nós teremos em nossa vida. E é muito interessante a gente refletir sobre esses momentos, né? Aquele momento que a gente faz tudo errado e dá tudo certo. Misericórdia divina. Mas nesse caso aqui, ó, a gente não tem capacidade ainda para lidar com determinada situação e Deus vai então suprir a nossa inexperiência, traçando para nós o caminho. Quer ver outra coisa? Nos reinos anteriores ao aminal, essa é a regra. Deus está constantemente, a cada segundo da existência, nos reinos mineral, vegetal e animal, traçando o caminho que devemos seguir. Aí a gente vai ver lá na Gênesis a sensação de paraíso perdido, né? Adão e Eva, os primeiros homens, que tem toda uma narrativa, muito simbolismo ali, mas essa ideia da sensação de paraíso perdido é justamente você não ter mais todo o tempo Deus suprindo a nossa inexperiência e traçando o caminho para a gente. Porque era a regra antes, agora já não mais. A gente vai ter que traçar alguns caminhos, teremos essa inexperiência ainda suprida, mas outros não. Outros a gente vai ter que caminhar sozinho. Os espíritos vão continuar dizendo assim, ó, deixa-o, porém, pouco a pouco, ou seja, a misericórdia tem prazo de validade, né? Não fosse assim, a gente se acomodaria na misericórdia divina e continuaria estacionário para sempre. Então, deixa-o pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve para que escolha. Então, num primeiro momento, misericórdia, nesse segundo, oportunidade. E quando a gente vê espinhos e as pedras, os dissabores, isso tudo é oportunidade. Isso tudo é Deus deixando devagarzinho, a gente caminhar devagarzinho, à medida que o livre-arbítrio se desenvolve, ou seja, é o feixe que a gente consegue carregar, né, para que a gente escolha. E aí a gente vai, eventualmente, escolher corretamente, e outras vezes não. Deu para entender? Então, como a sogra de Simão Pedro, ela mesmo na queixa, ela apresenta material muito importante, muito relevante acerca da métrica, do funcionamento das leis divinas, né? Ainda que ela não consiga, não tenha a capacidade ainda, naquele momento, de interpretar isso de forma lógica, né? Até mesmo porque, naquele momento, o Cristo chegava apresentando
o Deus Pai, né? Então, é, contudo, a gente ainda não entendeu muito disso hoje, 2000 anos depois. Mas o questionamento dela é interessante, a resposta de Jesus, então, daí é uma chuva de conhecimento, né? Porque ele vai dizer assim: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco. Lembra do pouco a pouco? Olha ele aqui. Pouco a pouco veio lá do Livro dos Espíritos, o Cristo está falando exatamente a mesma coisa. Então, a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E aqui nesse finalzinho tem alguns elementos que valem a pena ser dissecados, né? Porque quando ele fala de grande entendimento, não é só um entendimento, né? É uma forma de compreensão mais ampla e mais completa. Entender uma coisa é simples. Agora, essa compreensão é uma compreensão realmente dito pelo Cristo, imagina o nível de compreensão, né? Então a gente está tentando entender a nossa vida. O Cristo, ele consegue compreender constelações, sistemas, funcionamento de sistemas em conjunto, de uma vez. Dá para imaginar o que é isso? Não dá. A gente não consegue se entender esse nível. Então, tá mais ou menos por aí essa ideia da grande compreensão, uma coisa muito maior, uma coisa que ainda não dá para a gente entender, mas é isso, né? Vamos fingir que a gente então entendeu até onde dá para a gente entender essa ideia de grande entendimento. Mas é o grande entendimento do quê? Da humanidade. E esse termo guarda três momentos distintos, né? O primeiro é a ideia da espécie, da raça humana. Nesse campo, o grande entendimento de mim mesmo. Nem nesse ponto a gente conseguiu. Mas, num segundo momento, o grande entendimento da humanidade como um momento evolutivo. Perceberam que como é diferente? Primeiro eu estou falando de mim, o indivíduo, André. No segundo momento de humanidade, é um momento evolutivo. Nós passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, agora a gente está no nominal. É este reino que nos cabe dominar, ou seja, obter o grande entendimento desse reino, vencê-lo, para então ingressar no próximo reino. E aí temos finalmente um terceiro momento que fala ao campo dos sentimentos, né? Porque compreender, e esse é já era uma resposta assim mais voltada para a sogra de Pedro, porque fala assim do grande entendimento da humanidade. E humanidade também é a capacidade de ser indulgente, a capacidade de ser clemente, a capacidade de perdoar. E notem que a sogra de Pedro, ela nos apresenta elementos conflituosos dentro da família. Então, nesse campo, Cristo também abrange essa questão da humanidade como a nossa capacidade de clemência, de indulgência, de perdão. Perceberam a grandeza da resposta dele só nesse primeiro parágrafo? O Cristo, então, fará duas perguntas à sogra de Simão Pedro. Ele vai perguntar assim: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição, usando o verbo servir, e depois ele pergunta: pretenderias porventura servir pão cru à mesa? Em ambas as questões, as perguntas que ele faz à sogra de Pedro, servir vem como colocar comida na mesa, oferecer comida no prato de quem está lá sentado para comer junto, né? E a sogra de Pedro, então, ela vai explicar que é necessário cozinhar a lentilha no fogo e assar o pão dentro de um forno antes de servi-lo, como medida de preparação desses alimentos. O Cristo, então, vai trazer informações importantíssimas, dizendo assim: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai.
E agora ele emprega o mesmo verbo, né? Falando assim: olha, então a gente também tem esse banquete na vida celestial e o sentimento agora que deve servir, e esse servir já não é mais de pôr à mesa. Esse servir é ser útil. Esse servir é atender à glória do Pai. Responder, essa resposta vai ao encontro do questionamento da sogra de Simão Pedro. E ele vai seguir falando assim, complementando essa questão, né? É, e já, claro, alertando a sogra de Simão Pedro para que não fique refém desse tipo de sentimento que não serve à glória do Pai, que não atende à glória do Pai, que não é útil à glória do Pai. Esses sentimentos de mágoa, de rancor, de desagrado, esse conjunto de sentimentos que não operam em benefício de ninguém, nem de si mesmo. Não produzem resultado a ninguém, nem a si mesmo. Como dizer, a regra é ser útil. A regra é cuidar dos nossos sentimentos para verificar utilidade neles. Porque sentimentos inúteis não merecem ser cultivados em nosso coração. Segue ele dizendo assim: o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. Então, se para servir, para ofertar o alimento, eu preciso cozer em uma panela, o lar é o cadinho santo. E, gente, cadinho não é uma panela. Cadinho é mesmo um recipiente, mas é um recipiente para derreter metais. Então, é um recipiente que suporta altíssimas temperaturas, que tolera altíssimas temperaturas, inclusive essas dos nossos corações, que não servem à glória do Pai, que não são úteis à glória do Pai. Ele suporta essas temperaturas. No sentido não de aguenta, no sentido de dar suporte. É uma das finalidades do lar. E quem se recorda da nossa outra palestra, do capítulo 1, nós já tínhamos apresentado inúmeros elementos que são peculiaridades do lar. E essa é mais uma que o Cristo nos apresenta. Como nos dizer, o lar então amolece o coração mais duro. Ou pelo menos deveria, né? Porque o Cristo vai seguir com suas lições. E ele então nos dirá: o que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele, do lar, é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Eu vou parar aqui, o parágrafo continua, porque aqui tem alguns elementos bem interessantes da gente se aprofundar, né? Porque primeiro ele está falando que, olha, essas coisas que você reclamou, que são difíceis no lar, essas pedras, esses espinhos, né? Isso aí é recurso. Isso aí é oportunidade, né? E o coração acordado para a vontade do Senhor, quer dizer, aí ele entrou num ponto bem interessante, né? Porque acordado significa desperto, aquele que acordou. Mais acordado também significa de acordo, né? E o coração desperto, aquele que já despertou, é o nosso. Não fosse assim, a gente não estaria aqui batendo esse papo, conversando a respeito desses assuntos. Então, nós já despertamos. O nosso coração já está acordado para a vontade do Senhor, né? Mas aí, no sentido de acordo, depende daquilo que eu vou fazer com as informações que eu obtenho enquanto estou de acordo. Então, para estar desperto, basta estar aqui. Para estar de acordo, eu preciso empregar isso no meu dia a dia. E quando
eu já despertei e já aplico, já produzo alguma coisa com aquilo que eu vou aprendendo, né? É, aí sim, a gente retira as mais luminosas bênçãos dessas lutas renovadoras que a gente percebe como espinhos, como dificuldades, que são oportunidades. Aí o Cristo vai continuando, porque o parágrafo não morreu aí, ele fala assim, por quê? Então aí ele vai explicar tudo isso que ele falou na primeira parte do parágrafo, porque somente aí de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. E esse trecho é fantástico, né? Porque o Cristo, primeiro ele fala, olha, ele está narrando um conceito psicológico, né? É aquela ideia da projeção. Aquele mal que está dentro de mim, aqueles elementos com os quais eu não convivo bem, naturalmente eu vou projetar no outro como um instrumento de entrar em contato com aquilo. Então, quando eu olho para alguém e falo, nossa, fulano, ele é muito rude, ele é muito agressivo, ele é isso, ele é aquilo, presta atenção nesses elementos na nossa própria conduta. Porque normalmente, quando isso se ressalta muito no outro, é a nossa própria psique tentando nos colocar em contato com esse elemento para que a gente possa trabalhar em nós. E por que que a gente não entra em contato nós mesmos em nós, na nossa própria vivência? Porque a psique percebe aquilo como algo insuportável, intolerável. Então é mais fácil ver no outro. Por isso que o Cristo está falando aqui, né, que nessa reunião uns dos outros, está falando, não se isole, esteja em contato, porque é nessa reunião que nós vamos examinar aspirações e tendências. E é bem interessante isso, porque aspirações são aqueles desejos, aquilo que eu quero, que eu aspiro, eu quero chegar lá, né? Então aí também vale para esse campo. E tendências é aquilo que eu trago das vidas passadas. A gente falou da misericórdia e do esquecimento, mas dá para perceber mais ou menos onde a gente estava pelas nossas tendências. Aqueles elementos que nos impulsionam para isso ou para aquele aspecto da vida. Alguns positivos, outros nem tanto. Alguns harmônicos com os ensinos do Cristo, outros em completa desarmonia. Perceberam? Então, bem interessante observar esses elementos, porque eles são, vemos nos outros, mas eventualmente a gente vai perceber que são nossos. E quando a gente vê no outro, qual a métrica do Cristo aqui? Suportando-os. Quer dizer, eu vi no outro, então eu preciso suportar. E suportar pode ser até aguentar, né? Se isso é tudo que eu consigo fazer. Mas o Cristo emprega suportando-os como dando suporte a eles, né? Muitas vezes a gente não faz nenhum nem outro. A gente só critica. E criticar não é nem tolerar, suportar, muito menos auxiliar, dar suporte. Perceberam? Cristo é sofisticado assim, e ele oferece essas informações densas, compactas, para que a gente possa, à medida que a gente vai se debruçando sobre esses conhecimentos, vai então mergulhando neles, né, e atingindo maiores profundezas nessa riqueza que o Cristo nos oferece, né? E segundo o desfecho é nessa capacidade de observar os defeitos alheios, dar suporte a eles, que a gente vai aprender a desfazer as próprias imperfeições. E aí ele usa outra palavrinha bem interessante, porque a própria imperfeição é a verdadeira imperfeição, né? Mas própria também significa de minha propriedade, né? Já ouviram falar da casa própria? É a casa da minha propriedade, né? Então,
é assim que a gente resolve tudo aquilo que está em nós. Perceberam como ele narra de forma precisa essa característica da própria psique humana, que já no século XVIII, XIX, foram, então, estão sendo até hoje destrinchadas pela psicologia, pela psicanálise. Então, é esse o mar de conhecimentos que o Cristo derrama sobre nós num texto tão curtinho. Mas não para por aí. O Cristo vai concluir assim, ó: nunca notou a rapidez da existência de um homem? O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então aqui ele está sendo bem claro, né, com relação a isso. Essas desavenças, essas dificuldades devem ser então é, lidadas com todo esse ferramental que ele tem nos oferecido, não só nessa, mas nessa e na lição que nos foi ofertada no capítulo 1 e nas próximas que nos serão ofertadas nos próximos capítulos. Por fim, a sogra de Simão questiona sobre aquelas criaturas que jamais aprendem. E o Cristo responde com outra pergunta: que fazes com as lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Aí a sogra vai responder: atiro-as ao monturo, que é o lixo, porque feririam a boca do comensal. Comensal é aquele que se alimenta junto, descuidado e confiante. Como uma pedra, né? Já pensou, tu tá comendo ali, de repente você morde, uma pedra acaba quebrando o dente, machucando. Então, segundo o que ela nos diz, joga ao lixo. O Cristo vai dizer assim: ocorre o mesmo com a alma rebelde. A luta comum mantém a fervura benéfica. A luta comum mantém fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, então, fervura benéfica já passou do ponto. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual, os corações que não cederam ao calor, aquele coração que continua duro, mesmo dentro do cadinho, que tem a capacidade de derreter ferro, mas aquele coração se mantém ali, né? Mantendo-se na mesma dureza na qual foram conduzidos ao forno bendito da carne. Forno bendito da carne. Reencarnou. Serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo. E olha só que bacana, né? Serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo. Adubo é algo útil, tem utilidade. Vai estar produzindo alguma coisa mesmo assim, entre os detritos da natureza. Quer dizer, detritos da natureza é todo mundo que continua na mesma condição. Então é isso que tínhamos para hoje, meus queridos irmãos. A gente considera já material bastante para a gente trabalhar e que tenhamos então uma semana de muita produtividade, de muita luz e que possamos aplicar pelo menos uma dessas ferramentas que Jesus, que Neio Lúcio, que Francisco Cândido Xavier nos ofereceram nessa obra maravilhosa, Jesus no Lar.